Voz do Trabalhador, mais um convidado que vai contar a história dele. Nós já sabemos que aqui os trabalhadores que passam vêm contando as suas trajetórias, as suas perspectivas também, e fazendo muitos trabalhadores refletir o mercado de trabalho. E quando nós trazemos, hoje em especial, nós trazemos esse convidado, Washington, que é dos comerciários, é simplesmente o setor que mais emprega no Brasil, que é o comércio. É um setor que movimenta a economia do Brasil. E ele vai contar muito a isso, como foi a vida dele, né? Como ele ingressou nessa área e também como está aí na questão sindical. Mas antes, como nós fazemos tradicionalmente, vou começar hoje pela ordem, hein, Ju? Primeiro vamos começar pelo Bianchi, que é o nosso diretor. Depois nós vamos aqui falar da Juliana Albuquerque, o seu excelentíssimo marido que faz aqui a produção toda, a Rai, que faz o Instagram, e o nosso querido Marquito, que faz todo esse make-up aqui, e a minha querida Sol, Carmen Stefano, que ela está devendo uma visita aqui pra gente também, que faz a nossa produção. Agora nós vamos ver esse convidado que eu falei para vocês. Esse movimenta, quando a gente fala que o Brasil movimenta, esse homem movimenta a cidade, o comércio aqui, que é pujante, podemos usar essa palavra, né? Verdade. O Washington, esse comércio aqui da nossa cidade, ele é pujante. Quantos empregados hoje no comércio, Washington? Vamos falar só da Baixada Santista, né? Bom dia, Thelma. Doutora Thelma, nossa querida amiga. Bom dia, nossos ouvintes, nossos telespectadores. Na verdade, na Baixada Santista, a expectativa é mais de 60 mil. Nunca dá para ter um número exato, por ser uma categoria que entra, sai, então não dá para ter um número exato. Mas a expectativa é de mais de 60 mil trabalhadores na base de Santos. No estado, estima-se 2,5 milhões de trabalhadores no comércio. E no Brasil, quase 10 milhões. É muita gente. É um movimento muito grande, movimenta muito a nossa economia, tem uma grande participação no PIB brasileiro. Washington, mas antes, você vai falar também, acho que vai dar tempo, mas a gente quer saber um pouco a tua história. Você é de Santos, como você ingressou no comércio? Foi o teu primeiro trabalho? Eu já vou até contar aqui, ó, já de primeira. Ele trabalhou na Casas Arapuã. Alguém lembra? Conta essa história, Washington. Bom, meu nome é Washington Vicente, tenho 53 anos de idade, casado, vou fazer 30 anos de casado. Com a mesma esposa. Que legal, parabéns. 30 anos com a mesma esposa. Qual o nome dela? Leonice. Leonice, Isso. Parabéns. Parabéns. Não iniciei minha vida profissional diretamente no comércio, mas eu acho que o comércio deu um impulso na minha vida pessoal. O meu primeiro emprego no comércio durou 45 dias. Foi até engraçado, mas não porque eu não gostei, porque eu fui convidado para trabalhar na Arapuã em 1994. Já estava com casamento agendado, né? Eu vim de uma outra. Anteriormente eu trabalhava em armazém de café. Você nasceu em São Vicente, Eu nasci Calunga. em São Vicente, sou Calunga. Eu sou o primeiro filho paulista dos meus pais. Por isso, em vez de ser o Washington Luiz, é o Washington Vicente, para homenagear o primeiro filho paulista e nascido em São Vicente. Oh, que legal. Na verdade, em São Vicente eu vivi até os 51 anos de idade. E hoje, há 2 anos, eu moro na cidade de Praia Grande. Então, estou redescobrindo um novo espaço, não como se diz, comerciário, porque lá eu já conheço, porque a nossa base é de Bertioga a Itaém, mas sim como um munícipe de Praia Grande, né? E então agora a gente é morador efetivo lá da cidade de Praia Grande, mas São Vicente não sai do coração não, né? A gente tem saudade. Minha mulher fala, o que você vai fazer lá? Falei, lá eu tenho muitas lembranças, boas lembranças. Nossa, é uma vida, né? É uma vida, muito bom mesmo. E no comércio, como eu falei para você, meu primeiro pontapé foi 45 dias em uma grande rede de supermercado. 45 dias depois eu fui convidado para Arapuã, que agora infelizmente não existe mais. Foi uma das maiores do país. Sim. Era a única empresa na época que fazia venda para qualquer lugar do Brasil.
Sabe aquele vilarejo que quando você liga, quem atende é no orelhão? Sim. Nós fazíamos entrega nessas cidades de todo o país. Então, assim, era uma grande empresa, mas como todas as grandes empresas aqui no país, vai comprar facilidade e, infelizmente, acaba perdendo tudo que conquistou, e foi o que aconteceu com a grande rede Arapuã, que além da loja mercantil, ela tinha construtora, ela era uma das donas da ET, do chocolate Snack Bauer, ou seja, foram tudo por espaço, por um erro de gestão que eu imagino que seja, mas não tenho prova, porque foi exatamente na abertura de mercado, quando se abriu o mercado para você importar, porque o Collor abriu o mercado para novos produtos, principalmente chineses, e o que tinha de Xing Ling naquela época, e infelizmente eu não tenho como provar, mas eu acredito Washington, que a cada 10 containers, 9 era irregular. E aí você cai na fiscalização e infelizmente o que era mercantil teve que sanar as dívidas. Tinha um banco, era o Banco Fenícia, que fazia a captação de financiamentos. Nossa, como era? Era uma grande empresa. Só para você ter uma ideia, quando eu iniciei, nós tínhamos um reembolso de 90% em medicamentos. Quem hoje oferece? 90%. Sim. Cada R$100 de um remédio que eu comprava na farmácia, ela me devolvia como reembolso de R$90. Era um grande benefício. Mas, infelizmente, como tudo na vida, o que é bom dura pouco, eu durei lá exatamente 10 anos. Iniciei como auxiliar de crédito e cobrança e saí de lá gerente de loja. Não tenho o que reclamar, aprendi muito na empresa, aprendi a ser gestor, aprendi o relacionamento humano, que eu acho que é muito importante. Né? A gente estava conversando em off lá fora, o comércio precisa desse relacionamento. A gente tem um contato direto, a gente acaba virando um psicólogo. E por incrível que pareça, eu iniciei na área de crédito, mas eu gostava do atendimento. Então eu auxiliava a gerência, que hoje é meu diretor, ele era meu gerente, hoje é meu diretor no sindicato, e isso me cativou as vendas. Então, para você ter uma ideia, eu almoçava na casa dos meus clientes sem ser vendedor. De tão natural e assim, tanta amizade e proximidade que a gente passou a ter. Isso na Arapuã. E depois eu fui para uma outra grande empresa, que também não está, infelizmente, não está. Também não é eu. Comércio, porque agora o comércio tem esse problema, né? Muitas lojas desapareceram. Lembra da Domus, De Novo, Arapuã, sem contar Sears, nossa, brasileira. Esses dias a gente estava lembrando das grandes redes, né? Lojas brasileiras, Lojas Singer, a Sears, Casa Padrão, que era sim, né? Então, assim, verdade, infelizmente, e os seus gestores normalmente vão dessa vida para o melhor, e normalmente os herdeiros não sabem tomar conta do negócio, né? Nunca tomaram conta, quando põe. Assim aconteceu com a Skin Cariol, né? Era uma grande empresa brasileira, o seu majoritário faleceu e, infelizmente, os herdeiros não souberam administrar. E quem sofre é a população e é o trabalhador, né? Porque cada mercado de trabalho que fecha, é menos opções para você que precisa trabalhar. Eu acredito que se você não ganhar na loteria, trabalho não enriquece, não, mas te dá dignidade. É assim que eu penso. Sim. Acho que hoje o trabalho ele tem essa conotação e muitas vezes nós vemos por aí a falta de dignidade de muitos postos de trabalho, que muitas vezes eles trabalham por um salário mínimo, que você não tem condições de comprar nada. Eu acho que ainda a área do comércio é uma das áreas que você ainda tem uma melhor expectativa, porque você tem comissões, você tem umas bonificações, né, Washington? Você ainda acha que tem isso no comércio ou está diminuindo também? O grande problema foi o advento das grandes empresas vindas, né, na verdade, vamos dizer, para o Brasil. Porque assim, a gente sabe que esse capital, infelizmente, ela não é investido nem na cidade, nem no Brasil. Ele vai embora, são investidores, eles estão para captar dinheiro. E, infelizmente, esse dinheiro ele não retorna para a sociedade nem para o trabalhador. Mas, assim, o trabalhador do comércio, lógico, nós gostaríamos que o salário fosse bem maior.
mas a gente ainda está acima da média nacional, que não passa de R$ 1.900. R$ 1.900. Tem uma pesquisa recentemente feita por Diese, que o maior salário está dentro dos profissionais liberais, que a média ainda passa dos R$ 3.000. É pouco ainda. É pouco, né? para Então, assim, o salário, infelizmente, do trabalhador, seja ele de carteira assinada, seja ele profissional liberal, está muito baixo, né? Então, a expectativa de você constituir família, você poder ter sua casa própria, a gente estava conversando quase agora, hoje o trabalhador de comércio, sozinho, ele não tem renda para financiar a sua casa própria. Então, assim, hoje com os programas de governo aí, está se juntando a renda familiar para ter uma renda per capita para poder ter o financiamento da casa própria. Eu acho que, infelizmente, a gente precisa estar mais focalizado nessas questões, porque a casa é dignidade, né? Todo mundo sabe que, infelizmente, você pode morar até 50 anos de aluguel, mas você vai ficar sempre com aquela sensação de que não conseguiu constituir um bem maior que normalmente é a sua casa própria. Mas a gente é persistente, estava conversando em off lá, para a gente ter programas de governo voltado para a categoria, com o município, com o estado, com o governo federal, que possa realmente ter um programa específico para o trabalhador de comércio. Ó, prefeito de Santos, o senhor não quer transformar o centro de Santos em moradia? Vamos dar oportunidade para os trabalhadores do comércio. Eles trabalham lá, conhecem a área. Eu acho muito mais fácil do que você tirar pessoas de certas áreas e levar para o centro de Santos. Então, você tem uma categoria muito grande, né? Em Santos, por exemplo, passa de 25 mil, é a maior base nossa, é Santos. Então, nós temos muito trabalhador que precisa de moradia e essa é a oportunidade. Washington, mas assim, na expectativa do comércio, eu entendo que os salários, além de baixos, reduzidos, está tendo muitas lojas grandes estão fechando, né? Mas agora nós também vamos ter que fazer um break. E aí, quando a gente voltar, você fala, como é que está esse caso aí da Americanas? Queremos saber, Washington, como vai ficar? Já voltamos, já já. Nós somos a TV Tati Band Litoral, emissora afiliada à Rede Bandeirantes. Voltando aqui com o nosso querido Washington, presidente do Sindicato dos Comerciários. E ele estava contando para a gente, além da vida dele, né, como ele começou lá naquela loja que já não existe mais. E muitas, a gente comentou também, né, o meu querido, sobre a extinção. Acabou. E agora a gente estava querendo saber, Washington, como é que está o caso da Americanas, Dia... Como que está funcionando isso aí, Washington? Os trabalhadores estão conseguindo receber seus salários? Está em dia? Como está esta situação, meu querido? Eu vou voltar novamente dessa antiga empresa que eu entrei. Em 1998... Arapuã. Arapuã, para você que nasceu... Então você vê que até mudou o nome, hoje o nome é chique. Antes era Concordata, agora é Recuperação Judicial. Então, em 1998, a Arapuã exatamente entrou em Concordata. De 98 a 2002, ela nunca atrasou um centavo. E o que nós temos hoje, em resposta da Americanas, que foi a primeira informado, nós não estamos tendo problemas em questão de salário. Sim. O que acontece todo mundo já sabe o que aconteceu, fraude fiscal, e infelizmente vai se fechando postos, porque sempre o empresário pensa, para mim... conseguir sobreviver, eu demito. E ele vai estar fechando. Nós tivemos lojas em São Vicente que fechou, nós temos lojas em Praia Grande que fecharam, nós tivemos lojas em Guarujá que fecharam, e aos poucos vai tendo algumas demissões, daqui a pouco vai ficar no self-service, lá no autoatendimento americano, porque já não tinha um quadro grande de funcionário. Né? Mas assim, a empresa está tentando sobreviver. Inclusive, recentemente saiu uma notícia até benéfica que ela conseguiu superar a expectativa na venda de ovos de Páscoa
no período da Páscoa. Então, assim, é um bom sinal. E ela está resistindo, né? Os principais proprietários, aos poucos, a gente está lendo, não é certeza, investindo dinheiro do próprio patrimônio para poder manter a empresa. E assim, eu acho que o fato da recuperação judicial ser aceita já é um bom propósito para que realmente não haja extinção. Porque hoje eu não vejo nenhuma outra que possa substituir essa gama de mercado, que são muitos trabalhadores que vão perder. Na nossa base, até que não tanto, mas no estado de São Paulo, sim. Nossa base dá uma média de 700 trabalhadores dessa rede aí. E agora vem a notícia do dia, né? Não é uma dívida tão grande quanto a da Americana, se não me engano, tem 2 ou 5 bilhões, né? Mas infelizmente também por reestruturação está fechando 343 postos de trabalho aí a nível Brasil. Por exemplo, a proposta deles é que vão ficar só com São Paulo capital e região metropolitana. Aqui na Baixada também não vai fechar todas as lojas, tá? As lojas da Rede Dia, porque tem a Rede Dia e tem os franqueados Dia, mas nem todas as lojas da rede vão fechar aqui na nossa região, porque a nossa região é uma região, apesar de ter sua sazonalidade de períodos, ela é bem rentável para as empresas e para o próprio Dia. Apesar que está vindo alguns concorrentes aí que o Dia tem um programa de trabalho que é lojas de aproximação. É o mercadinho do bairro, né? Ele tem um estilo de mercadinho de bairro. E hoje já tem uma concorrente forte aí, com bastante bala na agulha, e eu não sei o que vai acontecer futuramente. Mas eles também conseguiram a recuperação judicial, então eu acho que agora, assim como a Marisa, também está com problema de... eles fazem a besteira e o trabalhador que paga, né? Washington, mas assim, né, quando houve a pandemia, tudo bem a Marisa, mas assim, no geral, todo o comércio na alimentação, Americanas, foram os que sobreviveram e venderam muito. E assim, essa explicação de que não tem dinheiro, como que funciona isso aí? Assim, vocês têm essa informação? Não, mas pelo que a gente lê, desculpa cortando, na verdade, esse dinheiro é futuro, né? Ninguém vê esse dinheiro. Ninguém vê. Não sei se você viu recentemente, uma grande rede de supermercado vendeu sua sede por 218 milhões. Uma outra, pode falar aqui não? Pode, acho que não é propaganda. Não é propaganda, inclusive, são fatos. É a qual eu estou afastado para atividade sindical, que a Via Varejo, Casa Bahia, Ponto Frio, prolongou as suas, como que eu quero dizer? Hoje eles teriam que fazer um pagamento de 4,5 bilhões. Conseguiu, é um calote legal, né? Conseguiu não pagar e prolongar o pagamento com uma carência de 2 anos, olha aí, né? Ou seja, os principais credores, Banco do Brasil e Bradesco, que são os que ganham dinheiro nesse país. Sim, os então, bancos. assim, com esse fôlego, a empresa consegue manter estoque ou aumentar seu estoque e manter hoje o quadro de salário, porque ela também demitiu 519 trabalhadores agora recentemente. Verdade. Então, assim, não está fácil, está difícil para todo mundo. E, infelizmente, a gente vive essa guerra política, nós contra eles, eu verde e amarelo, eles é vermelho, e o Brasil não tá andando. E quem sofre é o quê? A sociedade, Sim, que é o trabalhador, verdade. que é a sociedade. Infelizmente, é esse. E o sindicato tem um papel fundamental nesse quesito, porque além de você negociar salários, Sim. você tem que manter o posto de trabalho, e você tem que fiscalizar, e você tem que sensibilizar, né? A gente estava conversando lá agora ali fora em off, aquela sensibilidade de vendedor para o consumidor, não tem que ter também sindicato, trabalhador, sindicato, empregador, porque se afundar, afunda todo mundo. Então a gente tem que ter uma união muito grande, ver as particularidades, fazer uma convenção coletiva coesa, que tem uma protetiva para o trabalhador e dê condição também para o empregador contratar. Agora, o que não pode acontecer é querer contratar com uma menor jornada e pagando menos. Isso a gente não vai aceitar. Infelizmente, isso a gente
não vai compactuar com o lado empresarial. Tem que ser bom para as três partes. Sim. Empresa, trabalhador e sindicato, porque nós temos responsabilidade. Sim. O Washington, e você falou a questão das negociações coletivas, hoje os sindicatos estão bem criticados. Inclusive, queriam tirá-los, até na pandemia mesmo, né, naquelas medidas provisórias que lançaram, eles acabaram trazendo os sindicatos de volta, porque a reforma tirou os sindicatos. Trouxe os sindicatos de volta, e hoje os sindicatos, você quer que os trabalhadores participem, não tem mais uma participação, porque ninguém mais acredita, né? Eles desacreditaram os sindicatos. Agora, eu te pergunto, como vocês estão sobrevivendo aí diante, né, dessa situação? O descrédito, falta de verba mesmo, né? Porque saíram para manter. E lembrar sempre, quem negocia salário não é patrão. Quem está fazendo negociação do teu salário são os sindicatos. E sem sindicatos não tem negociação salarial. E a questão de negociação na nossa região é complicada porque assim, nós representamos todas as categorias de empregados no comércio, então nós representamos todos. Quando chega na representação patronal, não, são vários sindicatos. Então, o que é bom para um não é bom para o outro. Um representa a maior parte de supermercado, que é os que faturam muito, pagam pouco. Recentemente saiu um balanço, uma pesquisa aí, que só a rede de supermercados no país tiveram um faturamento de mais de trilhão. Eu não vou nem dizer quanto que é mais de trilhão. É mais de é mais de 2. Então é muita grana. E hoje todo mundo é atacarejo, na qual tem, tem o quê? Tem benefícios tributários, mas na hora de pagar o trabalhador é o salário normal. E são esses que vêm negociar, atrapalhar a negociação, porque qualquer ponto percentual a mais para esses grandes grupos que tem uma gama de funcionário muito maior, para eles é muito dinheiro. Então, dificulta na negociação dos pequenos e médios. E aí você quer um benefício que o grande pode dar e você não consegue constituir porque o pequeno não pode pagar. E você não pode diferenciar trabalhador de primeira categoria e segunda categoria. Sim. Ou todo mundo tem ou não tem. Sim. Agora, a gente fica livre para negociação individual, que são os acordos coletivos, na qual cada empresa procura o sindicato além da negociação coletiva e a gente acerta as particularidades. Quem pode fornecer a alimentação ou a refeição ou qualquer outro tipo de benefício. Só para você ter uma ideia, hoje os pequenos não conseguem manter um auxílio funeral no valor de R$5. E você sabe que são os piores momentos da nossa vida, na parte quando você perde um ente querido. Porque a prefeitura não quer saber, a funerária não quer saber, ela quer inclusive te convencer em vender uma urna, que é assim que eles falam, mais bonita, né? E sendo que você não precisa nada daquilo. E infelizmente hoje você tem dificuldade de negociar uma cláusula para mães e pais que têm filhos neurodivergentes, que precisa dessa proteção. Então, numa categoria eu consegui instalar e na principal categoria, que é a categoria varejista, que abrange de Bertioga a Itaém, eu não consigo emplacar uma cláusula protetiva de pais ou mães com filhos neurodivergentes para acompanhar o seu filho, pelo menos a levar o seu filho ou trazer de um tratamento clínico que, infelizmente, é muito importante e o representante não aceita essa cláusula. Quer dizer, não é monetária, porque antigamente você tinha briga econômica, hoje não. Nem nas cláusulas sociais você consegue avançar, porque, agora eu vou falar o contrário, o lado de lá acha que não é merecedor. Então, assim, mas a gente tem a habilidade do diálogo, da conversa, né? Por isso todo mundo pergunta assim, e o comércio não faz greve. Não tem como fazer greve, porque a maioria é pequenos e médios. Então,
Você vai numa pequena empresa, se eu fechar lá a lojinha do seu José, o empregado não vai, mas vai o seu José, vai Dona Maria, vai os filhos, e o comércio continua aberto. E aquele empregado, ele vai perceber que ele não é necessário. Aí, desemprego. Né? Recentemente, nós tivemos uma negociação, não foi uma negociação, foi uma rede local que fechou uma das suas lojas, filiais, porque estava no negativo. Nos procurou, tentamos uma negociação, não houve ata, não houve nada. Houve uma denúncia no Ministério Público, e aí eu fui conversar com essa empresa e ficou acordado. Não dá para você, né? Não ficou acordado de palavra que, na medida que fosse abrindo vagas nas outras lojas da rede, na mesma cidade, ia recompondo. E naquele período, o trabalhador, ele não está desamparado, porque ele está recebendo o seguro-desemprego. Então, ele está momentaneamente protegido, até que ele se encaixe no mercado de trabalho de novo. Né? Nós tivemos uma audiência com a promotoria pública e o promotor disse que eu falei que o trabalhador prefere receber o seguro-desemprego. Não é isso. Eu quero dizer que o trabalhador registrado, ele tem essa garantia, no mínimo, de 3 meses, no máximo 5 meses. E esse é o período dele se reenquadrar no mercado de trabalho, ou na mesma rede, ou em qualquer outro local, porque comércio pode não ganhar bem, mas emprego tem. Vocês viram que o Washington tem muito a falar, a categoria, ele não me deixou nem dar uma, ele ainda deu uma cortada quando eu falei alguma coisa aqui, mas ele vai voltar para a Voz do Trabalhador, que ele é a Voz do Trabalhador, e já está intimado, parceria com a Voz do Trabalhador, vai estar aqui uma vez por mês, e a gente vai voltar a falar da desoneração, como é que vai ficar, se vai empregar, se não vai empregar, se vai demitir. E eu quero te agradecer muito a tua participação. Foi Obrigado bom saber a tua história, que você é calunga. Calunga. E estou te aguardando aqui mais aí próximas vezes. Pode contar com a nossa presença, é sempre um prazer, né? Já foi nossa colaboradora. Aí sim, era colaboradora, porque era advogada. Estagiária, estagiária, né? Era estagiária, não era funcionária. É. Por isso que eu falei que não era uma colaboradora. Né? Mas é sempre um prazer e a gente está sempre aí à disposição. É isso aí, você assistiu Washington, presidente do Sindicato dos Comércios, na Voz do Trabalhador, e até a próxima semana.